Deputado federal é tirado da Câmara em sessão marcada para julgar eventual redução da pena de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começou o julgamento do núcleo 2 dos acusados de tramar um golpe de Estado no Brasil. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, manda tirar o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro da cadeia com tornozeleira eletrônica. Motoristas de ônibus de São Paulo fazem paralisação porque não receberam a primeira parcela do 13º. Levantamento do governo aponta que nos últimos 3 anos, 90 organizações criminosas atuaram no Brasil. Familiares de traficante do Rio de Janeiro, conhecido como Peixão, foram presos tentando fugir do país com um lote de joias. Oficializada medida provisória que não obriga ninguém a frequentar a autoescola para tirar carteira de habilitação. Ciclone extratropical provoca estragos e até mortes em vários estados do país. E durante um jogo exibição, o tenista brasileiro João Fonseca perdeu, mas deu muito trabalho ao número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A Câmara dos Deputados está votando vários assuntos agora à noite. Também consta da pauta a lei da dosimetria, que poderá provocar até a redução para 2 anos e meio da pena de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente já protocolou hoje um novo pedido para que a prisão seja transformada em domiciliar. No documento, a equipe de defesa voltou a afirmar que o ex-presidente tem um quadro de saúde delicado e passa por um estado de confusão mental que resultou na tentativa de violação da tornozeleira eletrônica detectada pela Polícia Federal. E a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados precisou retirar à força o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, durante a sessão de votação que pode diminuir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado Glauber Braga ocupou a cadeira destinada ao chefe do Legislativo, Hugo Mota, em forma de protesto. A atitude do deputado foi inesperada, já que não se tratou de uma obstrução formal da votação, algo que é previsto pelo regimento interno da Câmara. Até o início da noite, no entanto, a proposta não tinha ido a plenário após um tumulto causado pelo deputado Glauber Braga, que ocupou a mesa diretora após Mota incluir seu pedido de cassação na pauta de quarta-feira. A Polícia Legislativa da Câmara foi chamada e precisou retirar à força o deputado da cadeira da presidência da Casa. Enquanto o deputado Glauber estava na cadeira, as transmissões oficiais da Câmara foram tiradas do ar e servidores e jornalistas foram impedidos de entrar no plenário. O parlamentar havia ocupado o assento para se defender de seu processo de cassação e para obstruir a votação do projeto de lei da dosimetria, que acontecia no momento da ocupação. Depois de meses de pressão, o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidiu colocar o projeto de lei da dosimetria em votação. O projeto, relatado pelo deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, pode levar a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro a cair quase pela metade e, na prática, livrá-lo da prisão. Durante a confusão, o deputado tentou resistir à atuação dos oficiais, chegando a se segurar na bancada da presidência. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, manifestou-se no início da sessão, após a confusão que se formou com a retirada à força do deputado Glauber Braga. Em seu discurso, Mota criticou Glauber e falou que seguiu o protocolo da Casa ao retirar o parlamentar da mesa diretora. Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados. Ele desrespeita o Poder Legislativo. E o faz, inclusive, de forma reincidente, após já ter ocupado uma comissão por mais de uma semana em um ato extremo que não encontra amparo no regimento, nem muito menos na liturgia do cargo. A cadeira da presidência não pertence a mim,
ela pertence à República, pertence à democracia, pertence ao povo brasileiro. E nenhum parlamentar está autorizado a transformá-la em instrumento de intimidação, espetáculo ou desordem. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, disse ter convicção que irá vencer o presidente Lula em 2026. Já para o presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, ninguém vai levar a sério o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o próprio candidato disse mais de uma vez que poderia desistir do projeto. O senador Flávio Bolsonaro visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde novembro na Superintendência da Polícia Federal, aqui em Brasília. A visita ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, dentro das regras que permitem encontros às terças e quintas-feiras, sempre no período da manhã. Flávio permaneceu pouco mais de 1 hora no local e, ao sair, reafirmou que a sua candidatura ao Palácio do Planalto não tem preço. A declaração veio 2 dias depois do próprio senador ter sugerido a retirada de seu nome do páreo, que dependia principalmente da aprovação da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Nas palavras dele, a fala anterior foi um mal-entendido. Segundo Flávio, a sua candidatura ela é irreversível e o preço, nas palavras do senador, seria apenas a liberdade do pai. Ainda segundo Flávio, o ex-presidente ficou satisfeito com o impacto político da formalização da pré-candidatura e deu sugestões de nomes e lideranças com quem o senador ele deve dialogar. A visita ela marca o primeiro encontro entre Flávio e o pai desde o anúncio da pré-candidatura. O senador ele busca agora o apoio de partidos do Centrão e tenta inclusive reduzir resistências internas, principalmente depois de líderes de siglas como União Brasil, PP e PSD demonstrarem dúvidas sobre a força eleitoral do nome dele. Flávio confirmou que já se reuniu com presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antônio Rueda, acompanhado de Valdemar Costa Neto e Rogério Marinho. Segundo ele, os dirigentes apontaram preocupação com a capacidade de tração da candidatura, mas se comprometeram a avaliar cenários nos estados. O senador também afirmou ter conversado com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e disse que vai caber a ele agora demonstrar que pode vencer as eleições de 2026. Outro ponto destacado por Flávio foi o papel do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a quem chamou de essencial para o projeto político. Ele afirmou que o pai ele pediu que reforçasse publicamente o agradecimento ao governador pelas falas recentes em apoio ao movimento. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que também visitou o ex-presidente nesta terça-feira, foi citada como peça importante para a mobilização dos públicos feminino e evangélico. Flávio, inclusive, informou ainda que a defesa de Bolsonaro deve protocolar um pedido de prisão domiciliar humanitária aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 91% das pessoas não se arrependeram dos seus votos na última eleição. O levantamento também revelou que, para os bolsonaristas, a próxima disputa será muito mais importante. Com as eleições de 2026 batendo na porta e alguns partidos já definindo seus pré-candidatos para a presidência, uma pesquisa revelou que para 91% dos brasileiros não se arrependem do voto para presidente na última eleição em 2022. Enquanto 8% confessaram ter se arrependido do voto e 1% não soube responder. Os números são semelhantes entre Lula, que venceu a eleição, e Bolsonaro. O petista e o líder da direita no país tiveram 91% e 92%, respectivamente. Os eleitores arrependidos estão concentrados na região sul, correspondendo a 11%, e que desse montante, a maior parte ganha entre 5 e 10 salários mínimos. Apesar da prisão de Bolsonaro ser considerada justa para a maioria da população, a pesquisa revelou que os dados coletados indicaram que o ex-presidente ainda mantém uma base bastante fiel de eleitores. Dentro dessa fidelidade toda, os entrevistados foram perguntados sobre qual papel a próxima eleição presidencial terá na vida deles e dos familiares. Para 77%, o pleito de 2026 terá um papel muito importante, principalmente para a base bolsonarista, enquanto 14% admitiu que não será tão importante assim, e 8% nem um pouco importante. Além disso, o partido do ex-presidente colocou como prioridade para o ano que vem a eleição para o Senado,
com o objetivo de conseguir formar maioria na casa e, assim, poder pautar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, principalmente Alexandre de Moraes. No quesito intenções de votos analisados pela pesquisa, mostrou que Lula venceria Flávio Bolsonaro por 15 pontos, caso o segundo turno fosse realizado agora. O petista teria 51% dos votos, enquanto o filho do ex-presidente, escolhido para ser o pré-candidato pelo próprio pai, alcançou 36% dos entrevistados. Lula também venceria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas com a diferença menor, sendo 47% para o presidente e 42% para o governador. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 113 municípios do país, de 2 a 4 de dezembro deste ano. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ministro Alexandre de Moraes determinou a saída do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro da prisão. Mas o deputado do União Brasil, Rodrigo Bacelar, foi afastado do cargo e terá que usar tornozeleira eletrônica. Além da tornozeleira, Rodrigo também terá que ficar em casa das 7 horas da noite até às 6 da manhã. O ministro também impôs medidas cautelares, como a proibição de conversas com outros investigados. Ele precisará entregar todos os passaportes e ficará sem o porte de arma de fogo. O deputado saiu da prisão agora à noite e já colocou a tornozeleira. Se alguma das medidas cautelares for descumprida, o parlamentar terá que pagar multa de R$50 mil por dia. O governo federal criou um novo sistema de inteligência para combater o crime organizado, o ORCRIM. O sistema vai reunir e integrar dados de diferentes órgãos de segurança pública para agilizar as investigações e operações em todo o país. Com a ORCRIM, essas informações passam a ser integradas, organizadas e acessíveis para quem trabalha diretamente no combate às organizações criminosas. O sistema também vai padronizar a forma como criminosos e grupos são identificados. A ideia é evitar divergências entre estados e tornar os dados mais confiáveis. Além disso, ele deve facilitar a troca rápida de informações em operações estratégicas, atividades de inteligência e situações de crise. O ORCRIM poderá ser usado por várias instituições, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e militares, além dos sistemas penitenciários estaduais. Todas essas organizações poderão acessar e compartilhar dados dentro da mesma plataforma. De acordo com o Ministério da Justiça, o objetivo é tornar as ações contra o crime organizado mais eficientes, fortalecendo a cooperação entre estados e governo federal. Hoje, cada órgão tem seus próprios arquivos e sistemas. Isso dificulta o compartilhamento de dados e pode atrasar investigações. O novo sistema será gerenciado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que também vai definir regras de uso e segurança das informações. Com essa integração, o governo espera melhorar o planejamento de operações, acelerar investigações e aumentar a capacidade do país de enfrentar redes criminosas que atuam em várias regiões. E a seguir, o levantamento do governo aponta que nos últimos 3 anos, 90 organizações criminosas atuaram no Brasil. E os familiares do traficante do Rio de Janeiro, conhecido como Peixão, foram presos, tentando fugir do país com um lote de joias. A cada vez que é divulgada uma nova estatística sobre o crime organizado, dá para perceber a falta de um contra-ataque certeiro no coração das fraudes e companhia. Os números impressionam. O Ministério da Justiça identificou a atuação de cerca de 90 organizações criminosas no Brasil ao longo dos últimos 3 anos, segundo informações encaminhadas à CPI do crime organizado. O mapeamento aponta o Nordeste como a região com maior concentração desses grupos, com 46 facções em atividade. As 2 maiores estruturas criminosas do país, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, mantêm presença em todas as regiões. Dados da Secretaria
Secretaria Nacional de Políticas Penais detalham a distribuição dessas organizações pelo território nacional. São 46 no Nordeste, 24 no Sul, 18 no Sudeste, 17 no Norte e 9 no Centro-Oeste. A maioria dos grupos atua de forma localizada. 74 deles, o equivalente a 82%, operam restritos a um único estado. Apenas o PCC e o Comando Vermelho têm estrutura que ultrapassa fronteiras regionais e alcança outros países. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado chama atenção para o impacto territorial dessas facções. A estimativa é de que, no Rio de Janeiro, cerca de 4 milhões de pessoas vivam em áreas sob influência de organizações criminosas, número que representa aproximadamente 35% da população do estado, evidenciando o alcance social e geográfico desses grupos. Em São Paulo, investigações da Polícia Civil apontam infiltração do crime organizado na economia formal. Pelo menos 49 empresas de diferentes setores, como padarias, concessionárias de veículos e fintechs, são investigadas por suspeita de ligação com o PCC. As apurações indicam que essas empresas fariam parte de uma rede usada para a lavagem de dinheiro com valores bloqueados que podem chegar a 6 bilhões de reais. A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação contra uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Os criminosos movimentaram quase 7 bilhões de reais em fraudes apenas nos últimos 2 anos. A operação, batizada de Azimuth, ela é um desdobramento de uma outra que foi realizada em julho, quando 3 pessoas foram presas. Na ocasião, esses presos seriam laranjas dos verdadeiros donos das empresas beneficiadas pela fraude. Desta vez, a ação desarticulou um esquema de fraude bancária que desviou 20 milhões de reais de uma empresa do setor bancário. Além disso, a investigação mirou os responsáveis por outras 2 empresas que receberam parte dos valores, que chegou a movimentar 6 bilhões e 800 milhões de reais em 2 anos. E além de um escritório de contabilidade citado como peça principal na criação de campanhas usadas pela quadrilha. Os alvos são investigados por furto, estelionato e lavagem de dinheiro contra empresas de meios de pagamentos, como operadoras de maquininhas de cartão, Pix, QR Code e carteiras digitais. O nome das empresas não foram divulgados. A operação cumpriu 12 mandados de busca e outros 12 de prisão temporária em Campinas, Hortolândia e São Paulo. Até o momento, 8 suspeitos foram presos. Os agentes civis informaram que as investigações continuam para rastrear a rede de empresas e pessoas que sustentavam os esquemas fraudulentos. O consumidor vai pagar em 2026 48 bilhões de reais em subsídios às tarifas de energia elétrica, 15% a mais do que este ano. Este dinheiro faz parte de um fundo que garante descontos aos consumidores de baixa renda e quem trabalha no campo. O gasto extra deverá resultar em um aumento médio de 2% na conta de luz de todos os brasileiros. E hoje foi um dia de gangorra nos negócios. O mercado financeiro não gostou da decisão do senador Flávio Bolsonaro de manter sua pré-candidatura à presidência da República, mas gostou da colocação do projeto da dosimetria da votação, o que poderá reduzir a pena de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, o dólar sofreu uma ligeira alta de 0,26% e terminou o dia cotado em R$ 5,43. Já na Bolsa de Valores, foi uma baixa pequena, de 0,13%, aos 157.981 pontos. Embora os jogos online tenham começado de forma inofensiva, eles evoluíram e se tornaram um problema de saúde pública. Estudos indicam que quase 40 bilhões de reais são destinados ao combate dos problemas psicológicos que o vício causa nas pessoas, que sempre se arriscam em apostas. O número de apostadores tem crescido cada vez mais. 1 a cada 5 usuários de internet no Brasil já apostou online, de acordo com o levantamento TIC Domicílios de 2025. Essa prática é mais comum entre homens do que entre as mulheres. Pela primeira vez, a TIC analisou o comportamento dos brasileiros em relação às apostas. A pesquisa foi realizada entre março e agosto deste ano e entrevistou pessoalmente mais de 24 mil pessoas, entre homens e mulheres de todas as regiões do país.
Segundo a pesquisa, as apostas mais comuns são as apostas esportivas online, cassino online, rifa digital e loteria federal. Em todos esses casos, os homens são os que mais jogam. A situação é alarmante devido ao alcance das apostas na população brasileira. A necessidade de criar mecanismos regulatórios precisa ser urgente. Um estudo feito pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde estimou que os danos associados às apostas e aos jogos de azar geram um custo superior a 38 bilhões de reais para o Brasil. Desses 38 bilhões, 17 bilhões são atribuídos a mortes por suicídio, mais de 10 bilhões a perda de qualidade de vida devido à depressão e 3 bilhões em tratamentos médicos para a depressão. O setor de apostas arrecadou quase 7 bilhões de reais entre fevereiro e setembro deste ano. Isso significa que as apostas online podem custar à sociedade mais do que contribuem para a arrecadação tributária, de acordo com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde. Em contraste com esse cenário, a legislação atual destina apenas cerca de 1% da arrecadação sobre a receita bruta das empresas de apostas ao Ministério da Saúde para medidas de prevenção, controle de mitigação dos danos sociais decorrentes dessa prática. E a seguir, motoristas de ônibus de São Paulo iniciam paralisação pela falta de pagamento da primeira parcela do 13º. E foi oficializada a medida provisória que não obriga ninguém a frequentar a autoescola para tirar carteira de habilitação. A cidade de São Paulo parou com a greve dos motoristas e cobradores, que reivindicavam os pagamentos atrasados. Com a chuva e a paralisação do transporte, o trânsito bateu o recorde do ano, com quase 1.500 quilômetros de lentidão. Em uma tarde com muita chuva na capital paulista, uma greve inesperada dos motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo tratou de dificultar ainda mais a vida do paulistano. Para mim foi uma surpresa, foi inacreditável. Falei, como assim, um horário de pico, chovendo, sem um preparo. Eu vi também passar na televisão sobre a notícia, né? E eu não acreditei. Saí na avenida, vi que tava alguns ônibus transitando. Mesmo assim, eu ainda insisti ainda em pegar um ônibus. Chegando agora aqui no terminal, infelizmente não tem nenhum ônibus na plataforma. Logo no começo da semana, um caos desse, né? E eu fico olhando esses idosos aí que chegam do trabalho agora, né? Como vai fazer para voltar para casa, né? Por volta das 16 horas, vários ônibus começaram a retornar para a garagem, dando início à greve dos motoristas e dos cobradores. Com essa paralisação, cerca de 700 mil pessoas são afetadas. A solicitação da greve partiu do presidente do Sindicato dos Motoristas após a negociação de pagamentos atrasados não ser concluída. De acordo com representantes do Sindimotoristas, as empresas não pagaram a primeira parcela do 13º salário, que deveria ter sido debitado em novembro, além de benefícios como vale-refeição. Desde setembro, o pagamento estava em atraso e o acordo previa a quitação dos valores para sexta-feira desta semana. O sindicato, porém, foi informado pelas empresas de ônibus no início da tarde desta terça-feira que precisaria de um novo prazo de pagamento, sem determinar uma data concreta. Com isso, o presidente do Sindicato dos Ônibus anunciou a paralisação imediata das frotas. Com a chuva e a greve dos ônibus, a cidade passou de 1.100 quilômetros de lentidão. E para quem pensou nas possibilidades que restavam para voltar para casa, pedir um carro de aplicativo, que chegou a triplicar o valor de uma corrida normal, poderia ser a opção mais cara. Eu ouvi a notícia que os ônibus ficaram de greve, pegou de surpresa, né? Agora estou esperando, né? Eu espero que logo seja resolvido esse problema, né? Você já sabe como que vai voltar para casa? Quais as suas opções? A opção é esperar um pouquinho, mas eu acredito que logo vai ser resolvido, senão eu vou ter que pegar um metrô, um trem. A última opção é chamar um Uber, né? Recorrer ao Uber. Em nota, a Prefeitura informou que ela é quem faz os pagamentos para as empresas e que em todas as contas estão em dia. E agora vai investigar o motivo dos pagamentos não estarem chegando aos funcionários. Uma reunião entre o sindicato e as empresas está marcada para esta madrugada, o que pode estender um pouco mais o caos na principal metrópole do país.
O governo federal oficializou hoje as novas regras para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Não será mais obrigatório fazer curso em autoescolas. As mudanças foram anunciadas em uma cerimônia no Palácio do Planalto. O governo federal regulamentou em cerimônia realizada no Palácio do Planalto nesta terça-feira mudanças significativas nas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. As novas diretrizes, definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito, alteram etapas do processo de formação de condutores e buscam ampliar o acesso ao documento. Durante o evento, também foi apresentado o novo aplicativo CNH do Brasil, que vai concentrar serviços digitais relacionados à habilitação. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, a medida responde a um cenário de exclusão. Cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e outros 30 milhões têm idade para obter a CNH, mas não conseguem arcar com os custos do processo, que podem chegar a aproximadamente R$5 mil. O objetivo do governo é reduzir essa barreira financeira e ampliar a regularização de condutores em todo o país. A principal mudança é o fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas. O curso teórico passará a ser oferecido gratuitamente em formato online por meio de plataforma do Ministério dos Transportes. Já a carga mínima de aulas práticas foi reduzida de 20 horas para apenas 2, dando mais flexibilidade ao candidato. Apesar disso, as etapas teóricas e prática continuam sendo exigidas para a emissão da carteira. Com a nova resolução, os candidatos passam a ter mais autonomia para escolher como se preparar para as provas. Outra novidade é a renovação automática e gratuita da CNH para motoristas considerados bons condutores, ou seja, aqueles que não registrarem pontos na carteira no ano anterior ao vencimento do documento. As regras entram em vigor após a publicação no Diário Oficial da União. Além disso, foram anunciadas facilidades para o acesso às categorias C, D e E, que incluem veículos de carga e transporte coletivo. Nesses casos, os serviços poderão ser realizados tanto por autoescolas quanto por outras entidades credenciadas, ampliando a oferta de formação para motoristas profissionais. O governo estima que as mudanças podem reduzir em até 80% o custo total para obtenção da carteira de motorista. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, marcou para março o julgamento da ação penal contra os deputados Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, Pastor Gil, também do mesmo partido, e o suplente Bosco Costa, do PL de Sergipe. Os três são acusados de cobrar propina para a liberação de emendas parlamentares. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação dos parlamentares por corrupção passiva e organização criminosa. De acordo com a denúncia, os acusados solicitaram vantagem indevida de R$ 1.600.000 para a liberação de mais de R$ 6 milhões em emendas para o município de São José de Ribamar, no Maranhão. O julgamento foi marcado a pedido do relator, ministro Cristiano Zanin, que liberou a ação no fim de novembro, após ter concluído a redação de seu voto. O caso foi marcado para os dias 10 e 11 de março, em 3 sessões. 2 pela manhã e 1 à tarde. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dos 6 réus do Núcleo 2 por tentativa de golpe de Estado. Antes do julgamento, um dos advogados de defesa pediu que o ministro Luiz Fux fosse chamado a participar, o que foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes, que é relator da ação penal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do chamado Núcleo 2 da trama golpista de 2022. Esse é o grupo formado por ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro que, segundo a Procuradoria-Geral da República, ocupavam cargos estratégicos e atuaram para viabilizar um golpe de Estado. O caso reúne diferentes frentes da investigação, incluindo as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições. As apurações sobre as blitzes eram tratadas à parte pela Polícia Federal, mas a PGR decidiu juntar tudo ao processo principal, que trata da tentativa de ruptura institucional após a vitória de Lula. O julgamento também deve dar uma resposta definitiva à controvérsia sobre a viagem de Felipe Martins aos Estados Unidos, na mesma época em que Jair Bolsonaro deixou o país. A defesa sempre negou que Martins estivesse no voo presidencial, enquanto
enquanto Mauro Cid, em interrogatório, disse que o ex-assessor não constava na lista final de passageiros. Martins é acusado de ter apresentado a primeira versão da minuta golpista, um documento com justificativas jurídicas para um decreto de exceção. A PGR afirma que Jair Bolsonaro pediu alterações no texto e, em seguida, levou a proposta aos comandantes das Forças Armadas. O ex-presidente nega ter tido contato com qualquer minuta com teor golpista. Além de Martins, estão no banco dos réus Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Souza Oliveira e Marília Ferreira, ex-integrantes do Ministério da Justiça, Marcelo Câmara, ex-assessor da Presidência, e o general da Reserva Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência. A PGR sustenta que esse grupo integrou uma organização criminosa que atuou entre junho de 2021 e janeiro de 2023. Entre os crimes atribuídos ao núcleo estão a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano ao patrimônio público. Até agora, a primeira turma já condenou 24 réus e absolveu um, o general Estevão Teófilo, por falta de provas. Segundo a PGR, o Ministério da Justiça elaborou um plano para concentrar operações da Polícia Rodoviária Federal em áreas onde Lula teve votação mais expressiva, o que teria dificultado o deslocamento de eleitores no segundo turno. A denúncia aponta que Silvinei Vasquez seguiu as orientações da então diretora de inteligência do Ministério, Maria Alencar, e direcionou recursos com o objetivo de favorecer o então presidente. O caso mais grave entre os investigados envolve o general da Reserva, Mário Fernandes. A Polícia Federal encontrou em seu computador documentos que descrevem possíveis atentados contra Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, com hipóteses de ação armada ou envenenamento. Fernandes alegou ao Supremo que eram apenas pensamentos digitalizados, sem intenção de execução. Também foi localizada uma minuta de decreto para ser publicada imediatamente após o golpe, instalando um gabinete de crise militar responsável pelo país até a realização de novas eleições. Em outra frente, Fernandes enviou uma carta ao então comandante do Exército, general Freire Gomes, em apoio à ruptura institucional. O ex-assessor Marcelo Câmara é acusado de monitorar a localização de Alexandre de Moraes após a vitória de Lula, alegando ter feito o acompanhamento apenas por meio de fontes abertas. A sessão foi marcada pelos argumentos finais da Procuradoria-Geral da República e das defesas. A expectativa é que o julgamento seja concluído ainda na próxima semana, antes do recesso judiciário. Durante a sessão desta manhã, houve 2 momentos de tensão entre as defesas dos réus e os ministros da Suprema Corte. No primeiro caso, Jeffrey Schichini, que defende o ex-assessor Felipe Martins, foi retirado da tribuna por policiais legislativos após contestar o indeferimento de uma questão de ordem. Dia 9 de dezembro, datas essas que não houve imputação da exordial acusatória. Agradeço, doutor. Então, peço, inclusive, que, com a máxima vênia, seja considerada essa nulidade por essa violação, inovação acusatória de forma extemporânea. Ministro, da mesma forma, terceira questão de ordem, ministro Alexandre de Moraes. A segunda questão de ordem não é questão de ordem. A primeira, sim. Eu espero que a terceira seja questão de ordem e não preliminar, porque Vossa Excelência vai ter mais de 1 hora. E aí isso quebra a paridade mais de uma eu armas. Agradeço. Terei 2 horas? Mais de uma, porque Vossa Excelência já está usando aqui. O senhor é muito gentil, questões que são preliminares e não questão de ordem. Nós temos uma questão de ordem até agora. Tá. Em relação aos slides, absolutamente impertinentes, se fossem importantes para a defesa, teria juntado aos autos e teria juntado nas alegações finais. Não para sustentação oral que essa... Doutor, por favor. Doutor, por favor, não foi lhe concedida a palavra. Então, ficará fora dos autos. Pois não. Questão de ordem está indeferida. Vossa Excelência pode retornar ao seu lugar, Vossa Excelência terá a sustentação oral. Questão de ordem está indeferida, doutor. Doutor, por favor. Doutor, por favor. Retorne ao seu lugar, por favor. Vossa Excelência vai ter o seu tempo para formular as suas teses de defesa. Eu dei a ordem para o policial. Doutor, por favor, retorne ao seu lugar. Muito obrigado. Em outro momento, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou um pedido da defesa de Mário Fernandes que o ministro Luiz Fux participasse do julgamento da primeira turma da Corte. É que a gente pede que essa egrégia turma esteja integralmente completa para esse julgamento que é tão excepcional, especial. Muito obrigado. Agradeço ao senhor. Chega a ser absurdo o pedido de que um ministro da segunda turma faça parte de um julgamento na primeira turma. Nós sabemos, e essa questão de ordem foi levantada ontem, também, já decidida ontem pela defesa,
por uma das defesas, o artigo 147 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal diz claramente que bastam 3 ministros. Se um de nós, fora o relator, obviamente, hoje não pudesse estar presente, com 3 ministros a turma poderia julgar. Com as manifestações da PGR e das defesas, a primeira turma deve se debruçar sobre o mérito dos casos ao longo da semana. A previsão é que o colegiado finalize o julgamento antes da pausa de fim de ano. E a seguir, ciclone extratropical provoca estragos e até mortes em vários estados do país. E durante um jogo exibição, o tenista brasileiro João Fonseca perdeu, mas deu muito trabalho ao número 1 no mundo, o espanhol Carlos Alcaraz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez duras críticas aos aliados europeus nesta terça-feira. Segundo Trump, os líderes do continente são fracos e decadentes. A irritação do presidente é pela postura da União Europeia em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia. De acordo com Donald Trump, Moscou está em melhor posição do que Kiev e lançou dúvidas sobre se o regime ucraniano é uma democracia. Trump criticou também as políticas de imigração da Europa. As declarações foram feitas depois de ter apresentado a Estratégia de Segurança Nacional, que alerta que a Europa ficará irreconhecível dentro de 2 anos, sem medidas para travar as migrações em massa. O documento foi duramente criticado pelo presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, que avisou que a soberania europeia deve ser respeitada. Donald Trump reagiu com uma provocação. Trump afirmou que vai continuar a apoiar as pessoas de quem gosta nas eleições europeias. E dá exemplo do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, alguém que os europeus não apreciam, mas que Donald Trump refere admirar devido às políticas de controle de fronteiras. O presidente norte-americano elogiou também o esforço feito pela Polônia, que tem endurecido as medidas de controle da imigração, e referiu-se ao presidente turco como duro de roer, alguém que consegue desbloquear problemas e que construiu um grande país com um grande exército. Durante a entrevista, o líder norte-americano disse também que não descarta o envio de tropas militares para a Venezuela. Segundo Donald Trump, o ditador venezuelano Nicolás Maduro está com os dias contados. A declaração ocorre em meio a uma pressão militar na América Latina. O principal alvo é Maduro, com a oferta de recompensas pela captura do ditador e a possibilidade de ações diretas após ataques a barcos suspeitos de tráfico de drogas. Está chovendo forte em vários estados do sul, sudeste e do centro-oeste do Brasil. A chegada de um ciclone extratropical está provocando este clima de alerta que deverá continuar até depois de amanhã. 7 estados do país estão em alerta. O motivo é a chegada de um ciclone extratropical que já mudou o tempo em vários locais, causando chuvas fortes e ventos, e em alguns locais ainda tem até risco de granizo. A situação ainda é mais delicada no sul do país. Para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão em alerta vermelho, que é o grau máximo de perigo. O Instituto Nacional de Meteorologia aponta grande perigo e alto risco de danos a edificações, queda no fornecimento de energia, além de prejuízos a plantações, queda de árvores e alagamentos. O IMET recomenda que a população desligue aparelhos eletrônicos e quadros gerais de energia e, em caso de alagamento, proteja documentos e procure abrigo. Segundo a Climatempo, a combinação do ciclone com a frente fria gera uma área de instabilidade que espalha nuvens carregadas, com potencial para provocar chuvas fortes em pouco tempo no sul do país, em parte do sudeste e também do centro-oeste. Além dos 3 estados do sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul também podem ser impactados, porém não há alerta vermelho do IMET. Ainda de acordo com o Climatempo, o impacto do ciclone extratropical será sentido no centro-sul do país até quinta-feira. Em Santa Catarina, as aulas foram suspensas na rede estadual. O ciclone que avança no estado causa alagamentos e quedas de barreira. A chuva forte é registrada na manhã desta terça-feira por conta da influência de um ciclone extratropical, provocou alagamentos, interdições e problemas em algumas cidades catarinenses. No norte do estado, Palhoça teve ruas alagadas, assim como São José e Biguaçu. Bombinhas e Balneário Camboriú, no litoral norte, também tiveram ocorrências.
Na Serra do Rio do Rastro, em Bom Jardim da Serra, pedras chegaram a cair sobre a pista e interditaram parcialmente um dos trechos da rodovia. Dados da Defesa Civil do Estado mostram que o acumulado de chuva já registrava no início da manhã da terça-feira que a maioria já tinham incidências de milímetros de chuva superiores ao esperado para um mês. Na região oeste, houve destelhamentos e alagamentos entre a tarde e a noite. Escolas estaduais e municipais e a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, suspenderam as aulas nesta terça e quarta-feira. A Defesa Civil, ao longo do dia, lançou uma série de recomendações à população através de mensagens via SMS, em aplicativos de conversa e também nas redes sociais sobre as causas do mau tempo e como agir. Os telefones de emergência são 193 para o Corpo de Bombeiros e 199 para a própria Defesa Civil, caso necessário. Em Palhoça, na Grande Florianópolis, um casal e um bebê morreram. O veículo em que viajavam foi arrastado ao tentar passar sobre uma ponte em um viaduto perto de um rio. As identidades deles ainda não foram confirmadas, mas os bombeiros antecipam que se tratava de uma família de haitianos que estava há pouco tempo no Brasil. E no Rio Grande do Sul, o ciclone causa estrago em várias cidades. Flores da Cunha é um exemplo dos prejuízos provocados pelo tempo ruim. Em Flores da Cunha, a cerca de 145 quilômetros de Porto Alegre, pelo menos 50 casas foram destelhadas. A força dos ventos também atingiu um dos símbolos do município, uma igreja centenária que ficou com o telhado parcialmente destruído. O fenômeno ainda destruiu um ginásio esportivo e derrubou pipas de armazenamento de vinho. De acordo com a Defesa Civil Estadual, cerca de 5.000 moradores estão sem energia elétrica e sem sinal de telefonia e internet. Nas últimas horas, pelo menos 11 cidades já reportaram algum dano à Defesa Civil. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de grande perigo para as regiões da Serra, Sul, Norte, Centro e também para a região metropolitana de Porto Alegre. Os meteorologistas esperam que o ciclone avance para o oceano nesta quarta-feira. Apesar disso, o tempo deve seguir instável em quase todo o Rio Grande do Sul. O tenista brasileiro João Fonseca fez o atual número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, suar hoje para vencer uma partida exibição ou amistoso nos Estados Unidos. E o carioca mostrou por que, aos 19 anos de idade, já é o número 24 do ranking. João Fonseca e Carlos Alcaraz se enfrentaram em um torneio de exibição em Miami. Os atletas proporcionaram uma partida emocionante e descontraída. Ninguém queria perder. O carioca perdeu o primeiro set, mas logo conseguiu dominar e vencer o segundo. A partida foi decidida no super tie-break de 10 pontos. E o espanhol garantiu a vitória por 10-8. João Fonseca é um tenista em ascensão, considerado o número 24 do mundo. Já Alcaraz é mais experiente e é o número 1 do mundo. Apesar da derrota, o jogo foi marcado por momentos engraçados e de descontração. João Fonseca acertou uma bolada na cara do adversário e quebrou a rede da competição. Situações que arrancaram risos dos dois lados da quadra. Felizmente, Alcaraz não se feriu e chegou a rir da situação e brincou com o carioca. O confronto entre os dois grandes nomes da nova geração do tênis da atualidade foi recheado de carisma. O torneio ainda teve a presença ilustre de um dos maiores jogadores de futebol da história, Ronaldo Fenômeno, que é fã de tênis, assistiu tudo da arquibancada e ainda conseguiu bater umas bolas com Alcaraz antes de o evento começar. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.